Hoje eu vim contar vários relatos sobrenaturais pra vocês e os relatos de hoje são com temáticas de relatos que aconteceram durante a Semana Santa. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu posto todos os dias, 2 vezes por dia, de segunda a sexta lá no TikTok. Aos sábados e aos domingos eu posto apenas um relato. E aqui no YouTube eu posto uma vez na semana um vídeo mais comprido, né, com mais relatos. E se você tiver alguma história que queira que eu conte aqui ou lá no TikTok, é só mandar lá no meu Instagram, eu vou deixar o arroba aqui. Então já se inscreva no canal, deixa um like porque ajuda muito, gente, agora no início, né, que o canal tá em crescimento. E é isso, vamos para os relatos de hoje. E o nosso primeiro relato, gente, aconteceu no ano de 1990, em uma Semana Santa, lá no interior de Minas Gerais. E nessa época, o tio do dono do relato, da pessoa que me enviou o relato, que aqui vamos chamar ele de João, ele era caseiro em um sítio. E esse sítio, gente, tinha um milharal muito grande. E esse milharal era tão grande, mas tão grande, que ele percorria quilômetros e ia até uma fazenda próxima, aonde também morava mais parentes desse rapaz e também do dono do relato. E esse sítio, gente, tinham diversos empregados para poder cuidar do gado, de outras plantações também que o dono dessa fazenda tinha. E em determinadas épocas assim do ano, esses outros empregados sempre reclamavam com o João que aconteciam coisas muito estranhas nessa plantação, tipo, eles pareciam que escutavam coisas se mexendo, principalmente em época de quaresma. Era uma das épocas assim que essa movimentação estranha dentro desse milharal mais aumentava. Lembrando, gente, que eu tô olhando pra cá toda hora por conta do espelho pra poder me maquiar, tá bom? O João conta que tinha até relatos de alguns trabalhadores que parece ter visto como se o pé de milho estivesse andando pela plantação. Não fazia sentido algum aquilo. Eles até iam atrás, tentavam entrar dentro do milharal para ver o que era, o que estava acontecendo, mas eles acabavam ficando com medo e voltavam para trás, até porque eles não sabiam o que era, né, gente? Super normal ficar com medo. O João ficou muito cismado com esses relatos e pediu para que outros trabalhadores, se visse mais alguma coisa, para chamar ele imediatamente, que ele iria entrar no milharal. Aí, em uma sexta-feira, durante a Semana Santa, ele tinha chegado mais cedo do serviço naquele dia, tomou um banho e ficou sentado na varanda da casa, né, onde ele morava, junto com a esposa dele. Eles ficaram ali conversando, acabaram não vendo, né, a hora passar. E quando foi por volta de umas 11h30, já era quase meia-noite, eles começaram a escutar um ruído muito estranho vindo da direção desse milharal. O João, então, decidiu pegar uma lanterna e entrar dentro do milharal, né, ir até lá, para poder ver o que era e descobrir de uma vez por todas o que era essa criatura ou essa pessoa que estava andando pelo milharal e assustando os trabalhadores. O João entrou sozinho no milharal, ele não deixou a esposa ir atrás dele, nenhum dos 2 filhos que eles tinham ir também atrás, porque ele ficou com medo, porque vai que era uma pessoa e talvez essa pessoa podia estar armada, né, nunca se sabe. Mas aí, gente, ele conta que quando ele entrou dentro do milharal, que ele foi em direção aonde esse barulho tava, ele não conseguiu ver ninguém nesse dia, nessa sexta-feira, mas ele conseguiu escutar os barulhos assim ainda mais nítido, e ele conta que era como se fosse uma pessoa grande por conta do barulho da pegada. Fazia muito barulho, então ele logo imaginou que era algo pesado ou uma pessoa grande, sabe como? Ele conta assim que não conseguiu ver o que era, mas que em determinado ponto assim da plantação que ele chegou, os pés de milho estavam assim todos extremamente amassados, como se realmente algo muito pesado tivesse caído ali naquela região. Ele ficou meio assustado com aquilo, porque ele não fazia ideia do que podia ser, e se fosse um bicho seria algo muito grande. Então ele resolveu voltar para dentro de casa e se trancar em casa junto com a esposa e com os filhos dele. No dia seguinte, que era sábado de Aleluia, eles iam receber alguns amigos e alguns parentes em casa, né, para poder fazer uma comemoraçãozinha referente ao sábado de Aleluia e também ao domingo de Páscoa, que seria no dia seguinte. Então eles iam receber vários parentes. E quando foi por volta de umas 6, 7 horas da noite, a família dele já tinha chegado, os amigos também, e eles estavam todos reunidos, até que aquele barulho começou novamente, todo mundo começou a ouvir. E obviamente todo mundo ficou curioso para saber o que era. Só que dessa vez, gente, ele decidiu não ir sozinho para dentro do milharal, né? Ele pegou a lanterna, mas ele não quis ir sozinho,
por conta, né, da noite anterior, ele ter visto alguma coisa, assim, ele viu que era alguma coisa pesada, né, alguma coisa grande, então ele ficou com medo. Então ele chamou um irmão e um primo dele pra ir junto, né, com ele, pra poder ver o que era essa criatura, esse bicho que todas as noites ficava fazendo aquele barulho estranho. Eles entraram pra dentro do milharal, igual o João fez na noite anterior, só que dessa vez, gente, pasmem, eles conseguiram ver o bicho. E o João conta, assim, que lembra perfeitamente que esse bicho era um bicho muito peludo, muito grande, tipo, muito grande mesmo. E isso explicava o porquê das folhas, né, dos pés de milho estarem todos quebrados. Só que tava muito escuro e a lanterna, por mais que era boa, não tava iluminando direito. Eles não conseguiam ver direito aquela criatura, mas dava pra ver que era um bicho muito peludo, muito grande. E uma das coisas que mais destacava era os olhos dele. Tipo, ele tinha os olhos muito vermelhos, brilhava no escuro. E isso foi uma das coisas que mais assustaram eles, porque eles nunca tinham visto uma criatura daquele jeito, com os olhos daquela forma. Só que aí, gente, essa criatura até então não tinha percebido a presença deles ali. Mas como eles ficaram com medo e eles começaram a se mexer dentro do milharal, a criatura percebeu a presença deles e começou a vir na direção. E nisso, obviamente, eles não ficaram parados, eles correram em direção à casa. E a varanda da casa estava lotada de gente, porque eles tinham, né, recebido os parentes deles, então eles estavam fazendo uma comemoraçãozinha. E quando eles chegaram na varanda, eles começaram a gritar para todos entrarem para dentro de casa, porque tinha uma criatura dentro do milharal e essa criatura estava vindo em direção à casa. Tipo assim, a conta deles entrarem para dentro dessa casa, que a criatura chegou até a varanda e começou a arranhar e bater muito forte na porta. Ele conta assim que todo mundo ficou extremamente apavorado, porque ninguém estava entendendo direito o que estava acontecendo. Só sei que a criatura arranhava, a criatura gritava e batia, dava socos na porta. A mulher do João, então, pensou em começar a orar, porque era nítido que aquilo não era desse mundo, não era daqui. Então ela começou a orar para ver se ajudava em alguma coisa. E conforme ela foi rezando, foi fazendo as orações dela, as batidas na porta foram diminuindo e foi como se aquela criatura começasse a se acalmar com as orações. A família do João ainda esperou mais um pouco antes de sair para ter certeza que estava tudo bem. Primeiro os rapazes foram lá fora, olharam em volta da casa, olharam tudo e realmente a criatura já tinha ido embora. Só depois disso, então, que o pessoal resolveu sair de dentro da casa e ficar na varanda novamente para continuar as festividades. No dia seguinte, quando eles foram até o milharal novamente para ver o que tinha acontecido, porque durante o dia você consegue ver as coisas de uma forma melhor, eles encontraram uma parte do milharal que estava totalmente amassada e era uma parte bem grande. Só que nessa parte do amassado, gente, tipo assim, tinha vários animais mortos. Tinha, tipo, galinha, tinha porco, tinha bezerro. E era tudo de fazendas vizinhas, porque eles olharam, né, e da fazenda mesmo só tinha sumido algumas galinhas, então eles deduziram que era de fazendas vizinhas. E assim, o João conta que todos ficaram extremamente assustados, porque não foi só ele que viu a criatura, realmente outras pessoas também tinham visto. Mas ele conta que depois disso, depois dessas 2 noites, nunca mais eles viram nada ou ouviram algum barulho estranho no milharal. E até hoje isso é uma coisa que, tipo assim, ficou uma incógnita no ar, uma incógnita na vida dele, porque ele não faz ideia do que tem acontecido, porque foi assim, um mistério. Depois daquele dia nada mais aconteceu, ninguém escutou nenhum tipo de barulho estranho no milharal, então assim, ficou no ar o que foi esse episódio, né? Vamos para o nosso próximo relato, e é um relato que aconteceu lá em 2007, em uma sexta-feira durante a Semana Santa. No caso, foi na sexta-feira da Paixão de Cristo. Essa história aconteceu com um rapaz, que aqui eu vou chamar ele de Mateus. E o Mateus conta que nesse dia, era uma sexta-feira, né, durante a Semana Santa, e ele estava retornando da casa da namorada dele, e ele estava retornando a pé, porque segundo ele não era um percurso muito longo, então geralmente ele fazia a pé mesmo. Em uma certa parte do percurso, ele começou a ver que lá na frente tinha uma criatura meio estranha. Ele conta assim que era tipo um cachorro, por conta do pelo e tudo mais, das orelhas,
mas que era uma criatura muito grande, tipo, muito grande, fora do normal pra ser só um cachorro. Ele ficou meio receoso e trocou de lado, né? Foi pro outro lado da rua. Mas ele sentia que conforme ele ia se aproximando do lugar onde esse cachorro tava, ele conseguia ver melhor e via que realmente era um cachorro muito grande, tipo, a cabeça dele era muito grande. E conforme ele ia andando, aquele cachorro misterioso tava acompanhando ele com os olhos. E assim, gente, pasmem, o cachorro tinha olhos vermelhos. E aquilo foi deixando o rapaz com muito medo, só que ele não tinha o que fazer, ele tinha que continuar o caminho e ir para casa, e ele também pensou que talvez se ele corresse poderia ser pior, e esse animal estranho pudesse começar a correr atrás dele também. Então ele continuou o caminho dele cautelosamente, só que toda vez que ele tinha assim, uma oportunidade, ele olhava para trás para ver se o cachorro tinha seguido ele ou alguma coisa do tipo. Quando ele percebeu que conforme ele ia andando, o cachorro ia acompanhando ele, cachorro não, essa criatura estranha, né? Porque não era um cachorro. Ele foi ficando muito arrepiado, foi ficando com muito medo, porque ele não sabia o que fazer, ele não sabia se corria ou se mantinha calma. Até que ele olhou novamente pra trás, e quando ele olhou, gente, o cachorro tava, tipo, muito pertinho dele, muito pertinho mesmo. E ele conseguiu ver ainda mais os detalhes, e ali ele teve certeza que realmente não era um cachorro. Os olhos do animal eram vermelhos como sangue, tipo, brilhava, igual do primeiro relato que eu contei pra vocês. Então, provavelmente era um lobisomem também. E nesse momento, ele não teve reação, ele ficou parado, olhando pra essa criatura, pra esse animal estranho. E o animal, gente, falou com ele. E assim, isso é uma coisa que ele deixou bem claro no relato, que ele não tinha bebido, que ele não tinha usado nada, ele estava lúcido, e é uma coisa que até hoje isso amedronta ele, porque ele ouviu o animal falar com ele. Nessa conversa, o animal não falou muitas coisas, só falou para ele ir para casa, porque aquela hora era perigoso ele ficar na rua. Ele não entendeu nada, porque algumas lendas que ele já tinha escutado sobre lobisomem era que esses animais eram ruins e que, tipo, sempre atacavam as pessoas, mas que nesse dia, meio que esse animal ajudou ele. Obviamente, ele não perdeu tempo, ele foi correndo pra casa, e quando ele chegou lá, ele contou pra mãe dele o que tinha acontecido. A mãe dele não acreditou muito, mas ele tem certeza, assim, do que ele viu. E ele acredita muito que talvez isso foi um livramento e que talvez pudesse ter acontecido alguma coisa de muito ruim com ele. E esse animal tenha salvado a vida dele. O nosso próximo relato se chama Terror no Ônibus, e o rapaz que me enviou esse relato conta que essa história aconteceu lá por volta de 1989, e essa história aconteceu com uma tia dele, que aqui eu vou chamar ela de Helena. E a Helena, junto com os seus filhos e seu marido, morava em uma parte mais afastada dessa cidade. Lá já era o interior, só que onde ela morava era ainda mais interior. E lá moravam poucas pessoas, então por conta disso, o ônibus para esse lugar era um pouco mais difícil. Geralmente tinha um na parte da manhã, um por volta do horário do almoço, assim, e o outro 6 e pouca da tarde. E a Helena e os filhos dela estavam retornando do centro da cidade, do lugar onde eles moravam. Então ela teve que pegar esse último ônibus de 6 horas. Esse ônibus passava por alguns lugares assim meio remotos antes de chegar nesse vilarejozinho onde a Helena morava com a família. E nesse lugar, gente, na época tava rolando uma conversa de que tinha uma criatura meio estranha atacando as pessoas, atacando as fazendas vizinhas, e ninguém sabia direito o que era essa criatura. Então, assim, era uma conversa que tava rolando na época, mas a Helena não acreditava nisso e ela achava que era conversa fiada do povo. E nesse dia, o ônibus não tava muito cheio, tinha assim no máximo 10 pessoas, mais o cobrador e também o motorista. Até que em uma parte do percurso já estava escurecendo, já devia ser quase umas 7 horas da noite, porque o caminho era bem longo. Logo depois que eles passaram por um mataburro, né, que o ônibus passou, eles escutaram uma batida muito forte na lateral direita desse ônibus. Imediatamente o motorista parou e foi pra fora, né, saiu pra ver o que era e saiu xingando muito, porque ele ficou muito puto por ter que ter parado o ônibus para ver o que tinha sido aquilo, porque ele queria chegar logo em casa, terminar o serviço dele. Quando ele foi lá fora e viu que a batida tinha sido muito pior do que ele imaginava,
ele retornou para dentro do ônibus e chamou ajuda por um radinho que ele tinha para poder conversar com a empresa, e ele avisou que o ônibus havia estragado em tal lugar e que era para alguém mandar alguma ajuda ou algum outro ônibus para poder levar as pessoas em casa, porque provavelmente aquele ônibus não sairia dali. Mas aí o motorista sabia que essa ajuda ia demorar, né, não ia chegar rápido, então ele decidiu sair novamente do ônibus e ir pela estrada ver se achava alguma casa, alguma fazenda próxima, para ver se alguém pudesse oferecer algum tipo de ajuda, porque ele viu que aonde foi o estrago não era muito difícil de consertar para o ônibus poder voltar a andar novamente e levar os passageiros até o destino deles. Depois de mais ou menos 5 minutos que o motorista havia saído, aconteceu novamente, só que dessa vez foi do outro lado do ônibus, e dessa vez algumas pessoas conseguiram ver uma espécie de uma criatura muito grande, e por estar muito escuro não dava para elas enxergarem direito o que era, mas quem viu disse que com certeza não era um animal. E isso, gente, se instalou um pânico dentro do ônibus, porque quem viu começou a dizer que não era um ser humano, que não era um bicho que eles estavam acostumados, e que poderia ser um lobisomem ou alguma outra fera, já que eles estavam em época de quaresma. E como eu disse antes, estava rolando aquela conversa de que tinha um bicho da região atacando as outras fazendas. Então, por conta disso, as pessoas enlouqueceram dentro do ônibus e todas elas foram pro fundo do ônibus e ficaram lá agachadas, com medo daquela criatura entrar dentro do ônibus e fazer alguma coisa com elas. A Helena, que estava dentro do ônibus junto com os seus filhos, ficou apavorada com aquela situação. Ela lembra que pegou as crianças, levou para o fundo do ônibus também, igual as outras pessoas fizeram. E ela começou a orar baixinho e agarrar muito os filhos, porque ela ficou com muito medo de perder eles, né, da criatura entrar lá dentro e fazer alguma coisa. Depois dessa segunda batida e das pessoas irem para o fundo do ônibus, ficou um total silêncio, até que eles viram que aquela criatura começou a tentar entrar dentro do ônibus, e não foi muito difícil para ele entrar, porque o motorista tinha deixado a porta aberta. Conforme esse bicho foi entrando, algumas pessoas esconderam o rosto para não ver aquela criatura, mas outras pessoas não quiseram ver mesmo, e quem viu relata que era o corpo de uma pessoa, mas era como se fosse uma pessoa muito alta. A pele dessa pessoa era muito escura, como se estivesse queimada, e a cabeça era a cabeça de um bode, gente, não era a cabeça de um ser humano, e isso explicava a força e o estrago que ele fez na lateral do ônibus. Porém, gente, para a sorte dos passageiros, ele não conseguiu chegar lá no final do ônibus por conta da catraca. Ele não conseguia passar na catraca. Ele tentou quebrar, mas ele também não conseguiu. E ele ficava dando vários urros e sacudindo a catraca, e isso ficou durante uns 2 minutos, até que ele desistiu, saiu do ônibus e entrou numa mata que tinha próximo ali à estrada. Só que assim, gente, as pessoas estavam completamente apavoradas. A Helena não conseguia sair do lugar com os filhos dela, ficaram todos ali amontoados no cantinho do ônibus. A única pessoa que saiu do lugar foi o cobrador. Ele foi até a porta e fechou para caso daquela criatura retornar. E eles estavam muito preocupados porque o motorista também não havia retornado ainda, e eles pensaram que talvez pudesse ter acontecido alguma coisa com ele, sabe? A fera ter feito algo com ele. Depois de uns 30 minutos, o outro ônibus de apoio chegou para levar as pessoas em casa, e nisso veio um mecânico também. Eles foram atrás do motorista, que foi encontrado andando pela estrada, e ele também não tinha conseguido ajuda. E nisso todo mundo do ônibus relatou pro pessoal que chegou o que tinha acontecido, e todos eles assim ficaram chocados. E realmente não tinha muito o que duvidar, porque as laterais do ônibus estavam totalmente estragadas, tipo, havia sido, assim, foram feitos buracos enormes em cada uma das laterais, e aquilo não tinha muita explicação, né? E assim, gente, foi algo tão bizarro que na época foi chamado polícia. Eles também chamaram a ambulância, né, porque eles ficaram com medo de ter alguma pessoa ferida no ônibus, mas não tinha. Essa história obviamente se espalhou muito rápido pela cidade, isso deixou todo mundo extremamente apavorado. Mas acaba que depois desse dia, ninguém nunca mais ouviu falar de nenhuma aparição desse tipo nessa cidade onde ela morou. Inclusive, ela podia ter contado o nome da cidade, né, que eu ia pesquisar, porque ela falou que isso na época foi notícia pra todo quanto é canto lá. Então, com certeza, deve ter saído em algum jornal, alguma coisa do tipo. Mas, enfim, gente, ela conta que, assim, foi uma coisa que marcou muito a vida dela, porque foi algo muito bizarro e algo muito difícil de se explicar, mas ela conta assim que ela sofreu muito, que ela passou muito medo naquele dia, porque ela achou que
aquela criatura ia fazer alguma coisa com ela e com os filhos dela. O nosso próximo relato se chama O Turno da Noite e foi um rapaz que me enviou essa história e, segundo ele, aqui eu vou chamar ele de Matheus, e aí o Matheus conta que nessa época era uma terça-feira durante a Semana Santa. E ele pediu para deixar bem claro que ele não faz ideia se isso aconteceu devido à Quaresma ou se já era para ter acontecido mesmo, só coincidiu as datas. Mas aconteceu numa Semana Santa, então eu vim contar aqui para vocês por conta da nossa coletânea dessa semana. Vou voltar um pouco a história para vocês entenderem o contexto. Ele passou por uma época da vida dele muito conturbada e ele tava num emprego assim muito ruim. Nossa, ele fala que era péssimo e ele recebia super mal. Aí, uma tia dele conseguiu uma vaga em um emprego um pouco inusitado, mas que pagava bem mais do que o emprego que ele estava na época. E também, assim, a carga horária era melhor. E esse emprego era basicamente ele ficar de vigia em um hospital abandonado durante a noite. E na época estava se pagando muito bem, porque ninguém queria esse emprego, e ele descobriu mais tarde, né, o porquê de ninguém querer esse bendito serviço. E o turno da noite dele sempre começava à meia-noite e ia até às 6 horas da manhã do dia seguinte, onde ele trocava de turno com um outro funcionário. E aí, gente, ele fez um cursinho de alguns dias para poder trabalhar lá, era tipo um curso de segurança pessoal, essas coisas. E no dia que ele foi conhecer o lugar, assim, ele ficou com um pouco de medo, até porque, assim, era um lugar bem macabro, um lugar abandonado, né, tipo, tinha uma energia meio estranha. E para ajudar, na hora que ele chegou lá, era uma troca de turno, ele conversou um pouco com o vigia do turno anterior, que disse que também estava ali há poucos dias, porque o vigia antes dele também tinha sumido misteriosamente, sabe, do nada desapareceu, largou o serviço, falou que não queria mais voltar no dia seguinte. Então arrumaram ele de última hora, então tinha pouco tempo que ele estava lá trabalhando. O que é um pouco estranho, ele também, né, o rapaz achou isso muito estranho, mas fazer o quê? A carga horária do serviço era maravilhosa, ele estava precisando do dinheiro. Gente, quando eu digo que a carga horária é maravilhosa, é porque isso é o rapaz relatando, tá? Segundo ele, era perfeito para a vida que ele tinha na época, questão de horário, faculdade, essas coisas, então pra ele tava maravilhoso, entendeu? O primeiro turno dele acabou sendo de boa, ele conta assim que não viu nada de muito extraordinário, só viu algumas luzes acendendo quando não era pra acender, mas ele achou que pudesse ser algum problema na fiação do lugar, porque era um lugar muito antigo já, abandonado e tal. O turno dele já tava chegando ao fim, era por volta das 6 horas da manhã. O vigia do turno seguinte já tinha chegado, então eles começaram a conversar um pouco e começaram a falar sobre o lugar. Esse vigia já estava ali há mais tempo e ele conta que também só estava lá esse tempo todo por conta do horário que ele trabalhava, que era um horário mais tranquilo, que ele não via nada de estranho. Mas ele alertou o rapaz que o lugar era extremamente assombrado e acontecia diversas coisas estranhas. E nisso ele começou a dizer que lá acontecia tanta coisa sem explicação, que o vigia anterior a ele, né, o último que tinha trabalhado no lugar dele, simplesmente desapareceu. Igual o vigia do turno, antes dele pegar do turno, na hora da troca, tinha comentado com ele. Só que esse vigia entrou mais no assunto. E disse que na época foi um assunto assim que a empresa quis encobrir tanto, que falaram, né, que o rapaz tinha só sumido e ido pro Nordeste. Mas que na verdade a família dele não sabia onde ele tava, tipo, abriram um boletim de ocorrência e tudo, porque o rapaz foi trabalhar num dia e no outro ele simplesmente sumiu, ele não foi nem lá pedir conta, nem nada do tipo, ele só sumiu e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Aí o rapaz ficou assim meio assustado, porque o vigia disse que achava que tinha alguma coisa a ver com as atividades sobrenaturais que aconteciam no prédio. Mas não tinha muito o que ele fazer, porque ele tinha aceitado o emprego, ele precisava do dinheiro para pagar as contas. Então, mesmo com toda essa história que foi contada pra ele, ele permaneceu no serviço. O Matheus, gente, já estava trabalhando ali há mais ou menos um mês depois, né, toda essa apresentação que ele teve do lugar, ele ficou ali um mês. E ele até viu algumas coisas estranhas, via vultos, luzes acender e apagar do nada, coisas batendo nas portas do hospital. Mas não era nada assim que fizesse ele largar o emprego. Só que em uma terça-feira, durante a Semana Santa, aconteceu uma coisa que assim foi o ápice e vocês já vão entender já já. Era uma terça-feira da Semana Santa e o clima não tava muito bom. Logo que ele chegou no serviço, assim, pra começar o turno dele, ele já tava sentindo que tinha alguma coisa de errada no ar, ele tava sentindo uma energia pesada,
muito mais pesada do que o normal do lugar. Até que foi por volta de umas 3 horas da manhã. Esse hospital tinha 3 andares, ele ficava sempre no primeiro andar, que era onde ficava a guarita. E ele começou a ouvir uns barulhos muito estranhos vindo do segundo andar, como se alguém estivesse dando umas porradas muito fortes numa porta. Ele pegou a lanterna e também pegou uma arma que ele tinha e foi até o segundo andar para ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou lá, as luzes do corredor ficavam acendendo e apagando como se fossem pisca-piscas. E aquilo ele começou a sentir um arrepio muito estranho, um arrepio que ele não tinha sentido antes, mesmo já tendo presenciado outras coisas nesse lugar. Nesse segundo andar tinha um corredor bem largo, que era onde estavam essas luzes acendendo e apagando. E lá no finalzinho do corredor, ele viu uma mulher e dava pra perceber que era uma mulher por conta do cabelo muito longo. E essa mulher vestia uma roupa como se fosse um vestido todo branco e bem longo também. Ele começou a perguntar quem era, o que a pessoa estava querendo ali, mas a mulher não respondia. E ela começou a andar vindo em direção a ele, mas era um corredor muito grande, então ela estava bem afastada ainda. Ele apontou a arma para ela e disse que se ela se aproximasse, ele ia atirar, porque ela não tava falando nada e, tipo, ele tava com medo, né? Óbvio. Só que ela não ligou muito pro que ele disse e ela começou vindo na direção dele e aquilo começou a deixar ele muito apavorado, porque ele não queria atirar, porque ele ficou com medo de ser uma pessoa e acabar machucando a pessoa e era uma mulher. Mas, ao mesmo tempo, ele também tinha que se proteger caso aquela criatura se aproximasse mais, né? Conforme a mulher começou a andar na direção dele, ele foi dando uns passos pra trás pra poder, né, evitar ter que usar a arma. Só que nisso, gente, a mulher começou a correr em direção a ele. E nisso que ela correu, ele deu um disparo com a arma. Primeiro deu um tiro. E ela não parou, tipo, é como se a bala tivesse atravessado ela, mas não tivesse atingido essa pessoa, essa criatura. E nisso ele deu o segundo tiro e não aconteceu nada. Ela se aproximou e pulou na direção dele, mas na hora que ela pulou, ela meio que atravessou ele, sabe? Tipo, desapareceu, sumiu do nada. Isso, gente, deixou ele, assim, completamente apavorado, porque ele não tinha presenciado nada desse nível ali antes. E foi algo bem pesado, foi uma coisa que marcou muito ele. E nesse dia ele concluiu o turno dele, né? Porque ele não podia sair e deixar o lugar ali de qualquer jeito. Ele tinha que cumprir com a carga horária. Mas que no dia seguinte, sem pensar 2 vezes, ele pediu conta do lugar. E ele fez isso por conta da segurança dele, porque ele percebeu que era algo que podia pôr a vida dele em risco, né? Ele acabou usando a arma, vai que algum disparo pudesse ter acertado ele ou algo do tipo. Então ele ficou com muito medo da situação e abandonou o serviço, pediu conta. E aí ele entendeu mais ou menos o porquê do vigia ter sumido. E ele até se pergunta, né, até hoje, se realmente ele só sumiu e não quis olhar pra trás, né, e deixou tudo pra trás, ou se talvez aconteceu alguma coisa realmente de ruim com ele e a empresa tentou encobrir, né, porque às vezes é uma situação que não tem explicação, sabe, tipo, é algo sobrenatural. Agora a gente vai pro nosso próximo e último relato, que se chama A Casa na Ladeira, e ele foi me enviado por uma seguidora, o nome dela é Ana, e ela disse que na época em que essa história aconteceu, era quaresma, né, já era a última semana da quaresma, na sexta-feira da paixão. E ela tinha o costume de sempre dormir na casa de uma amiga dela, porque o marido dessa amiga viajava muito e ela tinha medo de ficar dentro da casa, até porque nessa casa tinha acontecido a morte do antigo dono, e esse dono morreu de causas naturais, era um senhor, mas ele morreu dentro da casa, então a amiga dela tinha medo disso e não gostava de dormir lá sozinha. Apesar de nunca ter presenciado nada estranho, ela só tinha medo mesmo. Esse dia, a mãe da Ana disse pra ela não ir, pra ela se resguardar por ser, né, a sexta-feira da paixão, ficar em casa e deixar a amiga dela de lado. Só que a Ana disse que não, que era um compromisso que ela tinha, e ela também ficava com pena de deixar a amiga dela lá sozinha. Então assim ela foi. E o nome do relato é A Casa na Ladeira, porque a casa ficava numa ladeira super alta, aonde dava pra ver várias coisas na cidade. E como ela ia dormir lá, automaticamente elas também iam jantar juntas. E a mãe da Ana pediu que ela, assim, não comesse carne, optasse por comer peixe ou alguma coisa do tipo, porque comer carne nessa época é como se fosse um insulto, não traz bom presságio, não é bom. Mas quando chegou lá, adivinhem só, o jantar tinha carne e a Ana acabou esquecendo do que a mãe dela disse e comeu mesmo assim. Elas ficaram conversando até umas 11 e pouca da noite, até que elas começaram a sentir um sono, e a Ana conta, gente, que foi um sono, uma sensação muito estranha,
como se elas tivessem sido dopadas por alguma coisa. É algo assim que ela não consegue explicar direito o que aconteceu aquela noite. Ela só lembra de ter saído da sala e ter ido pro quarto onde ela dormia e ter caído na cama e apagado. Inclusive, a amiga dela no dia seguinte até relatou a mesma coisa, que ela teve a mesma sensação. Quando foi por volta das 3 horas da manhã, a Ana acordou sentindo um cheiro de carne podre muito forte. E ela fala que foi o cheiro que acordou ela, não foi nenhuma outra coisa. E ela acordou meio assustada, sem saber do porquê daquele cheiro. E o quarto estava muito escuro, o que era muito incomum, porque ela sempre deixava alguma luz acesa, mas de repente ficou tudo apagado, porque ela só chegou no quarto e se jogou na cama. E por conta de estar tudo escuro, no canto do quarto, ela começou a ver como se tivesse uma pessoa parada ali. E aquilo deixou ela, assim, toda arrepiada e completamente em pânico, porque até então ela não tinha associado a espírito, nada disso. Ela achou que realmente fosse uma pessoa e pudesse fazer mal a ela e a amiga dela. Então ela começou a chamar pela amiga, achando que pudesse ser ela, talvez estivesse sonhando, alguma coisa assim. Ela chamava, né, fulana, o que você tá fazendo aí? Mas não era amiga dela. Ela começou a ver que parecia ser tipo um homem, e isso deixou ela ainda mais apavorada, né? E assim, gente, do nada, aquele homem começou a dar umas gargalhadas super altas, e a Ana não sabia o que fazer, tipo, não sabia qual reação ter. Na hora que ela começou a tentar levantar da cama pra, sei lá, sair correndo do quarto, esse homem virou um passarinho. Ela conta que era um pássaro grande, um pássaro muito preto, mas que ela não conseguiu distinguir que pássaro que era, e ele simplesmente saiu voando pela janela do quarto que estava aberto. Lembra que eu contei pra vocês que a casa ficava numa ladeira e era uma ladeira muito alta? Ela foi em direção à janela para poder fechar, para aquele troço não voltar. E na hora que ela olhou para a janela, que dava para ver tipo a cidade inteira, ela viu como se toda a cidade estivesse pegando fogo. E foi uma cena assim muito marcante na vida dela, que ela conta que jamais vai esquecer. E nisso que ela viu a cidade toda pegando fogo, ela escutou como se alguém tivesse na porta da casa dando vários socos. E gente, ela não teve... Nossa, eu fiquei até toda arrepiada contando essa história aí, credo. Mas enfim, ela conta que ela desceu, que essa casa era de 2 andares, né? Ela conta que ela desceu, abriu a porta e não tinha ninguém batendo, e ela continuava vendo a cidade pegando fogo. Ela saiu correndo em direção à casa dela pra ver se a mãe dela tava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Só que conforme ela ia descendo a ladeira, gente, juro, eu tô ficando toda arrepiada contando essa história, meu Deus do céu. Mas enfim, de novo. Ela conta que conforme ela ia descendo a ladeira, o fogo ia parando e as coisas iam voltando ao normal. Era como se nem fogo as casas tivessem pegado. E na hora que ela chegou em casa, ela começou a gritar pela mãe dela, que acordou na hora e acudiu ela, perguntou o que estava acontecendo. E ela contou toda a história, tudo o que tinha acontecido naquela noite. E a mãe dela acreditou nela, obviamente, né? Porque a mãe dela era muito religiosa. Falou que poderia ter sido por conta... talvez da quaresma, delas terem comido carne, mas talvez também poderia ser por conta da casa. Talvez a casa, além da morte, né, do antigo dono, talvez poderia ter alguma outra história, e talvez essa história, essa coisa toda se aflorava mais na quaresma, e aconselhou para que ela não voltasse mais lá, só voltasse para visitar, não passasse mais a noite lá com a amiga dela. No dia seguinte, a amiga dela ainda ligou, perguntou se tinha acontecido alguma coisa, porque ela acordou, a porta da casa estava aberta, ela não entendeu nada, a Ana não estava lá. E por telefone ela explicou o que tinha acontecido. E a Ana também relatou, né, o que eu disse anteriormente, a questão do sono estranho, mas que ela não ouviu nenhum barulho, não ouviu nada de anormal durante aquela noite.